A igreja perseguida, lição 3 para a classe dos adolescentes vencedores, isso mesmo. E hoje nós já iniciamos a nossa aula parabenizando a todos os professores. Deus abençoe, irmãos e irmãs, todos os envolvidos com o ensino, com a arte de educar, todos aqueles que fazem do seu trabalho, da sua profissão, uma missão de vida e que no reino de Deus são instrumentos de crescimento, de aprimoramento e amadurecimento da fé, principalmente nessa área tão sensível, a área infantil, os adolescentes, enfim, que Deus te abençoe. Parabéns para você, que Deus continue te dando graça para continuar exercendo com prazer e alegria e dedicação esse ministério tão importante, o ministério de ensino. Parabéns aos professores. Aqui, essa é a nossa homenagem singela do nosso canal Denis Pereira Oficial. Não está inscrito ainda? Inscreva-se no canal. Já somos quase 20 mil pessoas semanalmente sendo edificados pela palavra de Deus. Esse canal é o canal da palavra. Então inscreva-se, ative o sino de notificações, afinal de contas, 90% dos vídeos do YouTube são assistidos pelo smartphone, então ative o sino de notificações. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor nossa história, nosso ministério, nossas viagens, pregando, dando palestras para jovens, adolescentes, para líderes, e o nosso novo WhatsApp. Anote aí, salve aí no seu telefone 1999-444-2831. Nós temos grupos para professores, onde semanalmente conversamos sobre a próxima lição e distribuímos também material em PDF de apoio à tua aula. Então chama no zap aí, vai ser um prazer atender os irmãos. Vem comigo, pega o link desse vídeo, compartilha. Tem muito professor nessa retomada das aulas meio que perdido, procurando ajuda. Nós estamos aqui para ajudar vocês, então pega o link e compartilha com todo mundo. Manda para muita gente para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Lição 3, aqui na classe dos adolescentes, a igreja perseguida. O texto bíblico está em Atos 7, versículos 54 ao 59, e o texto em destaque está em Mateus 5:10. Felizes as pessoas ou bem-aventurados os que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois delas é o reino dos céus. Quero lembrar aos irmãos que a CPAD fez uma mudança singela, mas legal, nesta revista. Muitos irmãos, no entanto, estão trabalhando com a revista antiga. É a primeira vez que esta revista sofre uma alteração. Lembra que isso aqui é um currículo de 2 anos, são 8 trimestres, 2 anos, e depois volta e repete. Dessa vez, a CPAD mudou a revista. Se você precisar da revista nova em PDF, chama no zap. Se você quer o conteúdo da revista antiga, porque aí vocês estão usando a revista antiga, chama no zap também. Nós temos a revista, nós temos as aulas, enfim, estamos aqui para ajudar os irmãos, ok? Muito bem, os objetivos desta lição são enfatizar que ser perseguido por amor a Cristo não deve provocar medo, pois é uma honra. Reforçar que aqueles que são fiéis até o fim serão galardoados nos céus por sua fidelidade. Mostrar que o cristão perseguido tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, como aconteceu com Estevão, o primeiro mártir da igreja. Uma pergunta que você pode mandar aí para os seus alunos é: o que é a palavra mártir? O que significa a palavra mártir? Na lição, no domingo, durante a aula, fala pra gente, inclusive, nos comentários aí de onde você nos assiste e já retomou as aulas aí, tá 100% tudo presencial. Fala pra gente nos comentários aí também. Olha só, então é muito comum nós olharmos para esse assunto e nós perguntarmos, mas o que é mártir? Não é? O que é a palavra mártir? O que significa a palavra mártir? Você sabia que a palavra mártir tem a mesma raiz de testemunha que Atos 1:8 diz ali, ó, ser-me-eis testemunha.
testemunhas? Nós vamos ver isso na nossa lição de hoje. Como já disse alguém, enquanto a igreja avança, o diabo trabalha incansavelmente para tentar detê-la. Enquanto a igreja primitiva crescia, o diabo se levantava para tentar destruí-la, e um de seus instrumentos foi a perseguição. Gostei disso. O diabo tentava, que é tudo que ele pode fazer. O grande período de perseguição pelo qual passou a igreja durante o Império Romano começou oficialmente no governo de Nero. Em 64 d.C., Jerusalém foi incendiada e, todo mundo atribui esse incêndio a Nero, mas como ele percebia que havia ali uma rixa, não é? Com esse novo grupo de pessoas chamado cristãos, que estava crescendo cada vez mais, e os judeus, então ele atribuiu esse incêndio aos cristãos, até porque, se não me falha a memória, tinha 10 bairros ali em Jerusalém, e os únicos que não sofreram com o incêndio foram bairros que eram maciçamente povoados por cristãos. Então Nero aproveitou, na sua autoridade inclusive de imperador, e atribuiu isso aos cristãos, e isso gerou uma grande perseguição, como nós falamos na lição 2, o que provocou aí a expansão da igreja. A perseguição é uma estratégia maligna contra a igreja desde o seu início e inauguração. Homens impiedosos e cruéis se sentiram ameaçados por um povo pobre, humilde e a princípio pequeno, mas que se move na intensidade e agilidade de um exército bem treinado e poderoso chamado Igreja de Jesus Cristo. O inimigo não pode destruir a igreja, então tudo fez e fará para conter o seu avanço. Eu escutei um pastor contar uma vez que um certo homem, né, rico, posses, enfim, ele odiava crente, ele não queria saber de crente, e então ele decidiu sair da cidade e comprar lá uma terra lá no meio do mato, no Amazonas, lá bem distante mesmo, fora da cidade, fora, né, da área urbana, bem no meio do mato mesmo, para ele ficar tranquilo. E acontece que um dia ele começou a perceber um barulho lá, uma bateção de madeira, de prego e tal, e ele olhou e viu que tinha lá alguém trabalhando, meio cansado, estava muito sol. Ele foi lá e fez um suco de laranja bem geladinho, foi lá levar para oferecer para aquele vizinho, e ofereceu, se apresentou. E aí ele perguntou: escuta, o que você está fazendo aqui? O que você está construindo aqui? E aquele vizinho lá no meio do mato disse para ele: estou construindo aqui uma Assembleia de Deus. Então, a igreja cresce, não adianta. A perseguição, no entanto, ela mostra que a igreja não é um povo qualquer, um ajuntamento sem propósito. Pelo contrário, a igreja de Cristo é um gigante a ser temido, uma força a ser respeitada. E por mais estratégias que o inimigo use para nos derrubar, nos atacar, nos destruir, nunca terá sucesso, porque o dono da igreja já assegurou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles nos atacarão, eles vão fazer de tudo para tentar, mas não prevalecerão, não adianta. Não prevalecerão. Por isso que eu costumo dizer, quem defende a igreja de Cristo é o Cristo da igreja. É Cristo que defende a sua igreja. É Cristo. Não adianta. E se tiver que ser perseguido, seremos. Mas nenhuma perseguição vai deter o avanço da igreja, ou muito menos destruir a igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo é defendida pelo Cristo da igreja. Os primeiros apóstolos martirizados foram Pedro e Paulo. Eles foram os primeiros, mas como nós lemos aqui no texto bíblico aí, no texto principal da lição, o primeiro a ser martirizado por amor a Cristo foi o diácono Estevão. E o que significa a palavra mártir? Pessoa que passa por tormentos e flagelos para defender as suas crenças, opiniões, causas, entre outros, não é? Sujeito sacrificado. Religião, no sentido figurado é isso aí. No sentido da religião, indivíduo que passou por torturas e flagelos ou pela própria morte por causa de sua fé. Olha o que diz Mateus 16, 25. Nós cristãos fomos chamados para defender
a nossa fé, ou melhor, calma aí, antes de ler Mateus 16, 25, nós cristãos fomos chamados para defender a nossa fé, se necessário, com a nossa própria vida. Nós abrimos a boca para cantar, até diante da morte, prefiro ser fiel. É gostoso de cantar, mas o fato é que é isso mesmo. Olha Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você sabia que testemunhar significa defender aquilo que acredita com a própria vida, se necessário? Estevão sabia qual seria o final de suas convicções. Mesmo assim, ele defendeu com a própria vida. E de forma que as pessoas rangiam os dentes, porque elas não tinham como combater aquilo que Estevão estava falando. Muito bem, é isso que significa ser testemunhas de Cristo. Testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não é testemunhar só de pregar, é testemunhar com a vida e defender com a própria vida. Atos 22 e 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, olha só, eu também estava presente, eu consentia nisso. E até guardei as capas dos que o matavam. Paulo está aqui testemunhando sobre a sua participação enquanto Saulo na morte de Estevão. Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Hebreus 11, do 32 ao 40, pede para os seus alunos ler, do 32 ao 40 de Hebreus. Se eu ler aqui tudo isso aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Olha só, do 11 de Hebreus, 32 ao 40, não é? Olha aqui, que coisa, o 35. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Pessoas que, portanto, defenderam a sua fé com a própria vida. Com a própria vida. Literalmente, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Os irmãos, vale lembrar, quando a gente fala de igreja perseguida, sempre surgem esses videozinhos aí, o pessoal manda no WhatsApp lá, vamos orar, principalmente lá nas Filipinas, né? Estão queimando pessoas vivas na Filipina, não sei o quê. Os irmãos que estão em países onde a igreja é perseguida não se sentem extremamente perseguida, se sentem alegres por sofrerem por amor a Cristo. E eles desejam que nós oremos para que eles jamais desistam de sua fé por causa da sua perseguição. Veja que o texto diz aqui, eles não negociaram. Não tem negociação. Para eles é um prazer, uma grande honra sofrer por causa do nome de Jesus. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não tem, ai meu Deus, estão falando da gente, vamos criar uma lei porque não pode falar isso dos crentes. Não existe isso. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, fiquem alegres quando falarem mal de vocês por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Traduzindo, vocês não são melhores do que aqueles que foram antes de vocês, do que aqueles que foram perseguidos. Vocês não são melhores, então fiquem alegres. Eles não se alegravam? Então fiquem alegres quando vocês forem perseguidos. Que vocês não sejam perseguidos por causa do mal, mas se sois perseguidos pelo bem, fiquem alegres.
Quando a perseguição começou, a maioria dos livros do Novo Testamento já estava escrito. A perseguição que espalhou os cristãos, ela também espalhou o evangelho. Seria muito interessante você ler. Eu tenho aqui no meu canal uma coletânea de vídeos, são quase 60 vídeos de 30 minutos, 20 minutos. Fala muito sobre a história da igreja. Eu achei muito interessante, eu coloquei aqui no canal, achei muito interessante por quê? Porque vai mostrar o tamanho da estratégia que está por trás de toda essa perseguição. Por quê? Lembra que nós falamos o nosso lema, não é? Como que é? Cada crente um missionário, cada lugar um campo e cada coração um salvador. Lembra que a gente falou do nosso lema? Pois bem, essa perseguição espalhou os crentes. E sem que eles quisessem isso, ao espalhar os crentes, eles espalharam o evangelho. Em meio à perseguição, muitas cartas foram escritas e, sem dúvida, elas carregam uma grande contribuição espiritual das lições de fé e perseverança em meio às crises da vida, não é? Então, uma pergunta aí que é pertinente aos seus alunos, para você fazer aí no próximo domingo, ou fazer agora e falar para eles trazerem para a sala de aula, não é? Essa informação. Quais as cartas foram escritas na prisão? Quais cartas foram escritas na prisão? E aí, professor, você sabe? Escreve aí nos comentários para nós quais cartas. São 4, ó, já dei uma dica, já dei um caminho, vou dar mais uma dica. 4 cartas de Paulo, que foram escritas da prisão. Escreve aí nos comentários e manda pergunta para os seus alunos responderem no domingo também. O grande segredo do crescimento foi jamais parar, mesmo em meio à mais intensa perseguição, que, aliás, ao invés de frear, impulsionou a igreja. É isso que nós precisamos entender. A perseguição não freia a igreja. Ah, mas nós temos que tomar cuidado porque não sei o quê. Não, a perseguição não freia a igreja. Tem um ditado que o pessoal fala assim, a igreja é igual massa de pão, quanto mais bater, mais cresce. Então, se nos apertar de um lado, a gente cresce do outro. Apertou, cresce. Sempre foi assim e nunca vai ser diferente. Traduzindo, a igreja não cresce num ambiente favorável. No ambiente favorável, ela incha. Pode olhar toda a história da igreja. A igreja só cresce no aperto. A igreja só cresce num ambiente hostil. A perseguição tem 4 pontos aí que motivaram estas perseguições dos cristãos, ou do Império Romano contra os cristãos. A conversão acabava com o comércio de ídolos, né? Você tinha um grande comércio aí de ídolos, algo que era feito em todo o império, né? Alguns imperadores chegaram ao ponto de criarem estátuas de si mesmos. Então as pessoas em ambientes públicos, elas tinham que prestar homenagem a esses imperadores, elas tinham que prestar culto a esses imperadores, não é? Ave César significa César é Senhor, então está prestando um culto ao imperador. E o cristão não faz isso, porque o cristão tem apenas um rei e um Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se chama Jesus Cristo. Então isso aí começa a ser visto pelo império, porque o Império Romano tem um negócio chamado de Pax Romana, não é? Então havia leis muito claras ali para evitar qualquer tipo de tumulto. Você vai ler no livro dos Atos dos Apóstolos que um dos grandes problemas ali dos judeus era o seguinte, ó, cuidado para que Roma não ache que vocês estão criando tumulto. Porque a ideia era a seguinte, ó, relaxa, fica tudo tranquilo, vamos resolver as coisas aqui numa boa para não... Então qualquer grupo que trazia algum tipo de tumulto, que trazia algum tipo de revolução contra as leis do império, esse grupo ele começava então a ser perseguido, não só os cristãos, mas nenhum grupo era tão consistente e crescia tão rápido quanto os cristãos, não é? E era tão convicto das suas convicções quanto os cristãos. Então, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das ameaças, eles não mudavam as suas convicções. Então, não tinha adoração a ídolos, não tinha adoração ao imperador. Se não tem adoração ao imperador, se não tem adoração a ídolos, o comércio começa a diminuir, tá? As reuniões secretas dos cristãos, você tinha ali reuniões secretas e havia uma suspeita muito errada nestas reuniões, não é? Então, por exemplo, na Santa Ceia, não é? Quando se ouvia os irmãos falar
o comer a carne, o beber o sangue, não é? Aí eles eram acusados de serem canibais, não é? Porque está comendo o sangue de Jesus, bebendo o sangue de Jesus, comendo o corpo do Senhor. Eles eram acusados também de, como que fala, irmão com irmã quando casa? Veio a palavra que me fugiu aqui, talvez eu lembre logo. Por quê? Porque eles viam as pessoas saudar Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, irmão, e depois o casal ia para casa. Não é? Então, incesto, né? Então, peraí, como que eles se saudam aqui no lugar de culto como irmão e irmã e depois vai para casa, é marido e mulher? Eles procuravam qualquer coisinha para dizer que, olha, tem que arrebentar com esse povo aí, porque esse povo está trazendo prejuízos para o império. E o cristianismo considerava todos os seres humanos iguais, e todos os niveladores sociais eram considerados por Roma perturbadores da ordem social. Ninguém se julgava mais superior do que todos os outros, do que os romanos. Os romanos pensavam, tem os romanos e o resto. Eles eram a raça, não é, superior. Aí chega o cristianismo, estabelece um padrão, não é, para todos, não é? Aí, por exemplo, chega na igreja, aquele homem que era um escravo de alguém durante o dia, na igreja ele poderia ser um presbítero, ele poderia ser o pastor da igreja. E aí na igreja, o dono desse escravo, se ele se convertia, na igreja, o escravo ia ter autoridade sobre ele, porque na igreja ele não é escravo, ele é servo do Senhor e serve como presbítero. Então quem chegou não interessa se lá fora, ai Deus, deixa pra lá, né? Muito bem, então você tem tudo isso aí. E aqui é uma coisa interessante, isso fala do quê? Da percepção da presença da igreja. A igreja de Jesus Cristo, por onde passa, causa impacto. Impactos tão grandes que antes que eles chegassem em Tessalônica, os apóstolos estavam a caminho de Tessalônica. A notícia chega primeiro em Tessalônica. Atos 17:6. Quem dá a notícia diz assim: estes que transtornaram o mundo, que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Transtornadores do mundo. Assim os cristãos eram vistos. Por onde eles passavam, costumes mudavam, comportamentos mudavam. Atos capítulo 19 tem a história linda. Paulo está em Éfeso e durante 3 meses Paulo ele vai à sinagoga e fala do evangelho, fala sobre Jesus e fala sobre Cristo, até que as pessoas começam a dar ouvidos a Paulo e Paulo continua a pregar. E de repente, sem que ninguém mande, a Éfeso, que era uma capital religiosa, Éfeso, que era um lugar um ambiente de muita religiosidade. Lá em Éfeso tinha o templo da deusa Diana dos Efésios, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia um comércio volumoso de ídolos lá em Éfeso, não é? Quando Paulo fala, inclusive, sobre o crente ser, vós sois o templo de Deus, não é? E o Espírito de Deus habita em vós, é porque um dos nichos que eram vendidos na época eram templos da Diana dos Efésios, a grande deusa dos Efésios, a deusa da fertilidade, que eles diziam. Éfeso era como a Aparecida do Norte aqui para nós no Brasil, tá certo? Então um dos nichos era uma réplica do templo da Diana com a Diana dentro, né? Então tudo isso é muito interessante a gente conhecer, mas porque o evangelho estava sendo pregado naquele lugar. A Bíblia diz que em Atos 19, a Bíblia diz assim que muitos dos que creram pegaram os seus livros de magia, levaram para a praça e montaram uma pilha. Essa pilha, se fosse somar, era mais ou menos 50 mil moedas de prata, que seria no mínimo aí um dia de serviço. São 50 mil dias de serviço, são muito mais anos do que qualquer ser humano consiga viver. É um valor absurdamente alto. A Bíblia diz que eles pegaram esses livros de magia, levaram e colocaram fogo, e a palavra do Senhor crescia poderosamente naquele lugar. Quando eu leio Atos 19, a minha alma se alegra e a minha oração é: faz de novo nos nossos dias, onde a palavra é pregada, onde a igreja chega com a pregação do evangelho, a sua presença é sentida. Há mudanças de comportamentos em toda a sociedade. É impossível a igreja chegar e o evangelho ser pregado
e não haver mudança e não haver efeito nenhum. A perseguição aí vai durar até o quarto século. Vai durar até o quarto século. Aqui na lição ele apresenta o nome dos imperadores que ele tem aqui, não é? Quando nós vamos estudar a história da igreja, você vai perceber que a partir desse momento a igreja deixa de ser perseguida, mas a igreja também para de crescer. A igreja não vai conseguir crescer mais, não na velocidade que vinha crescendo. Aí é um outro momento. Mas enfim, o período da intensa perseguição aos cristãos foi também o período de maior crescimento espiritual em números, tanto quantitativo quanto qualitativo. Vale ressaltar que a perseguição promove um ambiente de convicções manifestas, visíveis, perceptivas. O ambiente da perseguição, ele quebra o nominalismo religioso. O ambiente onde não há perseguição, ele é um ambiente de muita religiosidade apenas nominal. Mas se tem uma coisa que a perseguição promove, é o fortalecimento das convicções. Para mais ou para menos. Para sim ou para não. Quem é, assume que é. Quem não é, vai embora. A perseguição, ela faz isso. Ela promove uma espécie aí de limpeza, entendeu? Ou é ou não é. E aí? Vai ou não vai? Ou morre ou fica vivo. E aí? A perseguição, ela promove isso. A fé deles permaneceu durante a perseguição tão intensa quanto a própria perseguição. Se formos igualmente perseguidos, fica aí a nossa pergunta para esse final de aula, para fazer aos alunos, para nós também. Se formos perseguidos igual eles foram, ficaremos firmes ou desistiremos da fé? Sabe por que eles não desistiram? Porque sua fé estava alicerçada na palavra de Deus, a única rocha capaz de manter de pé a nossa fé por mais ataques que venhamos sofrer. Somente a palavra de Deus é capaz de sustentar a nossa fé em meio à perseguição. E como eu disse aqui na outra aula, não pense que nós não estamos sendo perseguidos. Estamos sendo perseguidos. A perseguição hoje, e principalmente no Brasil, ela é ideológica, ela é psicológica, ela é no campo da mente. E a maior arma é o engano. São os falsos mestres. Hoje, todo mundo quer ensinar alguma coisa. Todo mundo hoje quer dar uma de mestre de alguma coisa. E aí a gente vê uma turminha muito legal, mas que não é pastoreada por ninguém e que quer vir para a internet pastorear. Gente que não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus. Tem umas palavrinhas bonitas. Mas se você perguntar assim, viu? Você vai para o EBD? Não vai para o EBD. Quem que pastoreia você? Eu tenho meu pastor lá, mas o que eu sigo mesmo é o fulano da internet. Não, tá errado. Tá errado. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Eu chamarei da perseguição branca, a perseguição virtual, a perseguição ideológica. Ela é muito perigosa. Por isso que Paulo diz que nós devemos proteger a nossa mente com o capacete da salvação, para que a nossa fé não seja atingida, para que a nossa fé não seja vulnerável. Atacado sim, atingido jamais. Hashtag não prevalecerão. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Valeu! Deus abençoe. Feliz dia do professor.